Quando a gente aborda o assunto de procrastinação, é uma coisa que todo mundo sente. Inclusive, nesse livro de meditações do grande imperador Marco Aurélio, ele fala um pouco sobre essa luta constante contra a procrastinação. Por outro lado, quando a gente vem para a internet pesquisar e entender um pouco mais sobre esse tema de produtividade e procrastinação, a gente esbarra em muito conteúdo barato de pessoas que se colocam numa posição de líder, que não procrastinam e que têm uma vida super produtiva, né, com aqueles vídeos com temas de conheça a rotina perfeita que vai te enriquecer rápido. Esse papo que na realidade não serve para nada a não ser frustrar aquelas pessoas que tentam executar, copiar aquilo e obviamente não conseguem porque isso simplesmente não existe. Por mais que a gente sabe que uma pessoa que ela é bilionária, de forma automática, ela tem que ter uma rotina muito regrada, muito certa. Acordar, treinar, alimentação, tudo muito bem alinhado. Mas quando a gente pega isso e tenta espelhar na nossa vida, no nosso cotidiano, fica muito irreal. Porque se a gente for parar para pensar, a rotina de um milionário ou de um bilionário, existe uma equipe de pessoas por trás trabalhando para que ele consiga ter aquela rotina. Então é a cozinheira preparando todas as refeições, é o motorista chegando com o carro, é a secretária que organiza a agenda dele, é a liberdade que ele tem de poder fazer as coisas que ele quer de manhã, enfim. Então, quando a gente olha para esse palco e tenta comparar com o nosso bastidor, com o nosso dia a dia, é uma comparação muito irreal. E aqui na internet a gente se depara muito com esse tipo de conteúdo de rotina perfeita. Então eu decidi fazer esse vídeo aproveitando um bom contexto aqui. Eu acabei de chegar de viagem, agora é domingo, são 7 horas da noite e a semana vai começar. Minha casa tá simplesmente uma zona, porque semana passada foi uma semana absurdamente caótica no trabalho, muita coisa acontecendo. Chegou sexta-feira, eu estava extremamente estressado, estava com a viagem ali, simplesmente tranquei a porta da minha casa e fui embora. Voltei domingo e aí eu tenho duas opções: ficar deitado no sofá rolando Reels ou assistindo um filme, um vídeo, alguma coisa, descansando porque eu mereço, ou organizar a casa, organizar minha vida, preparar todo esse ambiente para a semana que tá por vir. Obviamente eu quero procrastinar, eu quero me jogar aqui no sofá e ficar de boa, pô, tô cansado, tô com dor nas costas, me machuquei. Só que eu sei que se eu fizer isso, eu vou passar a minha semana inteira com a casa bagunçada, porque durante a semana eu não tenho tempo de organizar, e aí eu vou deixar isso para mais uma semana. Para sábado que vem, de repente, eu querer organizar. Quando a gente fala de casa, estar bagunçada é algo muito ruim para sua mente. Principalmente se você trabalha home office, porque aonde você olha, para qualquer lugar, você só vê bagunça. Então você não consegue ter clareza mental, você não consegue ter organização mental. Se seu ambiente está limpo, está organizado, tudo flui de forma muito mais tranquila. Então hoje eu optei por organizar minha casa, por arrumar as coisas aqui. Quando eu percebo que eu tô começando a querer procrastinar ou quando eu já me vejo procrastinando, é parar e tentar entender qual que é o motivo real do porquê que eu tô enrolando para fazer aquilo. Um dos motivos é porque aquilo não tá tão claro como tem que ser feito, o que tem que ser feito, e aí a dica que eu dou é super simples: pega aquilo que tá complexo e quebra em várias etapas para você primeiro começar. Sair da inércia é o ponto mais difícil. Depois que o corpo já está em movimento, você vai só continuar. Você só vai continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Então, essa é uma dica. Se você pegou procrastinando, tenta entender o porquê que eu ainda não executei essa tarefa. Se a resposta for, talvez essa tarefa é complexa demais ou eu não entendi,
A sua missão não é executar, mas sim pegar aquilo e quebrar em várias etapas. Só de fazer isso, você já vai desbloquear na sua cabeça o como fazer aquela tarefa e você já vai estar no movimento executando. E aí é só continuar que dá certo. E um segundo motivo que às vezes eu me pego procrastinando é pelo medo ou receio do reflexo que aquilo vai gerar. Por exemplo, se eu tenho uma reunião com um cliente que as coisas não estão muito legais e eu preciso dar essa notícia para ele. Às vezes eu me pego procrastinando e não querer executar com medo do que ele vai pensar, do que ele vai fazer, do que ele vai achar, do que vai acontecer. E é engraçado porque estudando eu entendi que ele é um sistema do nosso cérebro para manter a gente em segurança. Então o seu cérebro ele sempre vai projetar o pior cenário porque para tentar fazer você ficar em segurança. Então a dica que eu dou é, se você tá com medo, mas você sabe que aquilo vai ter que acontecer, cara, resolve o mais rápido possível. Porque é incrível, às vezes você tá nervoso antes de entrar numa reunião, com aquele sentimento de, putz, essa reunião vai ser muito tensa, essa reunião vai ser difícil. E aí quando você sai da reunião, o mesmo sentimento que fica é, nossa, foi menos pior do que eu achava, eu achei que ia ser mais difícil. É justamente esse sistema que a gente tem no cérebro que ele tá tentando criar aquela segurança falsa para você não arriscar, para você não fazer aquilo. Então, se você identificar que a sua procrastinação é por esse motivo, resolve o mais rápido possível. Porque, primeiro, você vai tirar isso da sua frente, você vai parar de ficar preocupado com isso. E, segundo, geralmente, quando acontece, é muito mais tranquilo do que no que você está imaginando que vai ser. Então, resolva. Se você está procrastinando algo por medo da consequência, resolva agora. Bom, 30 minutinhos, terminei de arrumar a casa, tudo ajeitado, pronto para começar a semana bem. E para finalizar esse assunto de procrastinação, uma coisa que você precisa fazer e precisa entender é, cara, não deixa de fazer manutenção. Por exemplo, minha casa estava desorganizada, mas ela estava limpa. Então, em meia hora eu resolvi o problema. Eu vou ficar agora a semana inteira tranquila com a casa limpa e arrumada. Louça. Às vezes você deixa acumular, acumula, fica procrastinando e quando você vai ver tá aquela pilha de louça e você tem que ficar lá 1 hora, 40 minutos lavando louça. E aí quando termina, dá aquele alívio, passa 2 horas, você olha, já tem 2, 3 copos lá na pia de novo. Então, sujou, já lava. Usou um prato ali, cara, não vai dar 3 minutos para você lavar um prato, um garfo e uma faca. E aí você consegue sempre deixar isso arrumado, deixar organizado, justamente porque você faz a manutenção de forma picadinha. É muito difícil minha casa ficar desorganizada, né? Que semana passada foi realmente muito atípico. E justamente porque eu faço essa manutenção. Chegou no final do dia, mesmo se eu tiver ido trabalhar presencial ou não, eu vejo que tem uma camiseta, tem alguma coisa aqui, eu já arrumo, organizo 5 minutinhos, 10 minutinhos e mantém o ambiente sempre limpo, mantém o ambiente sempre organizado. Você não precisa esperar para sujar, para você limpar. Não, mantém sempre limpo, sabe? Com isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Isso não é só para casa, você pode aplicar isso para várias coisas, né? Então, às vezes você procrastina para fazer um trabalho da faculdade. E aí você deixa para a última hora e da última hora você faz aquele gás e faz todo aquele trabalho, entrega, ufa, e dá aquela liberada. Só que se você quebrar em várias etapas, como a gente falou aqui, e se você ir executando um pouquinho por dia, vai ser provavelmente uma entrega muito superior, você vai ter muito mais profundidade naquele assunto, você não vai ficar sobrecarregada, porque você fez um pouquinho a cada dia. Você foi fazendo a sua manutenção. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça um convite, se inscreva aqui no canal, deixa seu gostei e assiste esse vídeo aqui, ó. Ele vai ser muito bacana para você também.
Tamo junto, se inscreve.